Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à live do meio-dia. Hoje no dia certo, hoje é quinta-feira. Lembrando aí pra vocês que toda terça e quinta-feira nós fazemos live do meio-dia aqui nesse canal do Instagram. E que depois a live do meio-dia vai lá pro nosso canal do YouTube para vocês poderem degustar e pesquisar as lives que já aconteceram. Então, para quem ainda não me segue lá no YouTube, lá no link da bio tá o canal do YouTube, depois você clica lá e entra no YouTube porque tem um monte de conteúdo pra vocês. Maravilha? Bom, vou chamar por aqui Renan sobre saúde respiratória. Esse foi o tema que a gente escolheu falar com vocês hoje. E aí, galera, me contem aqui nos comentários Alô? se vocês atendem pacientes com síndromes respiratórias, só para eu saber quem tá assistindo. Oi, Renan! Bom dia, tudo Bom bom? dia! Bom, se eu falei bom dia, quer dizer que Tu não almoçou ainda, nem eu. vamos ser ainda. Vou almoçar E logo já tô aqui depois. pensando o que eu vou almoçar hoje. Não tô muito planejada, viu? Acabei de gravar um stories, Renan, contando pra galera sobre a vida real, né? Que a vida é vida real, né? Vida real, A gente vida faz pra a valer. blogueiragem, mas a vida é vida real, né? E aí eu falei lá pra galera que eu cheguei de férias, ontem foi meu primeiro dia pós-férias, e tô me sentindo muito perdida ainda. Hoje fui pra academia, parecia uma lesma na academia. Socorro! O que aconteceu comigo? Então, tô retomando, Renan. Não tô certa dos horários, não fui no mercado, preciso, nossa, pegar o prumo de novo. A minha casa tá um caos, né? E assim, a gente tem que lembrar também que semana que vem vai ter evento ao vivo. E quando tem evento ao vivo, minha casa fica um caos mesmo. Então vai juntar caos com caos. Então é isso. Gente, é a vida real, né? A gente fala da blogueiragem, a gente se arruma, aparece aqui na câmera, mas a gente também tem toda a loucura da vida para fazer acontecer. Fazer Tem. nossa comida, cuidar da nossa roupa que tá lá, voltando de viagem, tudo isso. Então, eu gosto de compartilhar esse lado também, porque é assim para todo mundo, né, gente? E a gente precisa dar conta e fazer o nosso melhor, e fazer estrategicamente o nosso melhor. Bom, Renan, o papo de hoje é saúde respiratória. E eu pedi Saúde para colocar respiratória. aqui quem já atende alguma coisa de saúde respiratória. A Nutri Gisanadini falou que ela está atendendo bastante rinite e sinusite. Pessoal que está entrando agora, conta aí para mim, vocês estão atendendo saúde respiratória? Bom dia para quem está dando bom dia, boa tarde para quem está dando boa tarde. Isso é live do meio-dia. Contem aí para mim, estão atendendo saúde respiratória? Porque assim, a gente escolheu esse tema há umas 2 semanas atrás, quando a gente estava escrevendo os temas que a gente ia trazer para a live, né? E tava rolando um negócio muito doido. Todos os meus amigos, Renan, da minha volta, do meu convívio pessoal, estavam ficando com algum sintoma de coriza, alguma rinite, alguma coisa. Você ficou, né? Foi uma galera ao meu redor, assim. E eu fiquei atenta. Aí eu já fui logo fazer o quê? Fui pra estratégia. Fui pra estratégia. Mandei o meu combo. Eu vou contar pra vocês ao longo dessa live qual que é meu combo quando a galera começa a se pestear ao meu redor ou começa a entrar mudança climática. O que eu faço para não deixar a minha imunidade, a minha saúde despencar, tá? Então, vou contar essas coisinhas para vocês. Renan, eu escrevi um monte de coisa para Maravilha. essa live. Eu vou até dar uma colada aqui, porque tem muita coisa legal. É, a galera vai pirar nessa live, né? Então, Vai. assim, ó, a gente pode dar um start nessa live, você trazendo um resumo atual, né, sobre saúde respiratória, trazendo alguns conceitos, alguns dados relevantes, né, que você julga ser relevantes, aí para a gente já começar com o pé direito, falando sobre saúde respiratória. Maravilha. Então, assim, né, Renan, uma coisa que eu fui pesquisar antes dessa live, como que a Organização Mundial de Saúde define saúde respiratória. E descobri que eles não têm uma definição exata, fechada para a saúde respiratória. Eles tratam saúde respiratória como um estado geral do sistema respiratório e colocam separadamente a saúde dos órgãos, que inclui os órgãos, né, envolvidos na respiração. Então, a saúde do pulmão, a saúde das vias aéreas, músculos respiratórios e diafragma. Então, uma boa saúde respiratória seria o conjunto de tudo isso. E
Separado disso, a questão da imunidade. Como que tá a tua resposta imune com relação ao que acontece aí no teu meio ambiente, né? Então, as interações que você tem, por exemplo, pessoas que ficam mais doentes quando trocam de ambiente, trocam de cidade, vão para um quarto, por exemplo, onde tem carpê, onde tem cortina, onde tem animais de estimação. Então, tudo isso entra, só que a Organização Mundial de Saúde em si, ela não tem uma separação. E aí, o que eles nos trazem são 9 tópicos muito interessantes que dividem e clareiam o que a gente vai trazer nessa live. Ó, doenças respiratórias comuns. Aí a gente tem a asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, a pneumonia, a bronquite, as rinites e a fibrose pulmonar. Então, esse é um conjunto. Em segundo ponto, eles trazem atenção para a poluição do ar. E aí, cara, doeu aqui no meu coração, porque eu lembrei que a gente está morando em São Paulo, né? Socorro, Deus! Né? Então, a qualidade do ar impactando diretamente na saúde respiratória. Quando eu me mudei para cá, eu percebi muito que eu comecei a fazer mais inalação do que eu fazia. E aí, o pessoal que me vê fazendo inalação sempre acha que eu tô... Ah, o que você tem? O que você tem? Gente, faço inalação só com soro. Só com soro. Igual passar hidratante no meu corpo, eu faço inalação, entendeu? Porque me ajuda a hidratar cordas vocais e vias aéreas, tá? Então, só sorinho. Uma galera vê eu fazendo aquelas inalações, principalmente em evento que tem ar-condicionado. E aí todo mundo se preocupa e tal. Mas não é por aí. Terceiro tópico, tabagismo, tá? Tabagismo como um dos principais fatores de risco para doença respiratória. Quarto tópico, infecções. Aí entra virais, bacterianas, toda essa questão que a gente sabe aí que vai ser muito mais, vai depender muito mais de como que tá a tua imunidade, né? Se você vai ou não ter uma complicação a partir dessa exposição, se você vai ou não desenvolver a doença. No quinto lugar, adorei, porque a gente tá falando de saúde respiratória e a Organização Mundial de Saúde me trouxe no quinto lugar a importância do exercício físico, né? Cara, aparece em todos os lugares isso. Não importa o que você pesquise, Renan, sempre vai estar lá a importância do exercício físico, tá? Então, a importância do exercício físico contribuindo, né, para fortalecer os músculos respiratórios. Lembrar que é musculatura. Então, a gente precisa aí fortalecer essa capacidade pulmonar. Em sexto lugar, a importância da avaliação da sua saúde respiratória e busca de diagnóstico quando você tem sintomas recorrentes. Sétimo lugar, a Organização Mundial da Saúde fala da vacinação, a importância, né, de prevenir por meio de vacinação. Por exemplo, a gente tem anualmente a renovação da vacina da gripe, tá? Atenção para as mudanças climáticas, que vai ter impacto, principalmente no como as doenças infecciosas se propagam nessa época. E o uso de máscara. E aí, o uso de máscara, a gente acabou normalizando muito mais, né? Porque a gente precisou muito delas na época do Covid, na época que começou a pandemia. Mas é uma coisa, é um hábito que foi destravado aqui no Brasil e agora é mais comum a gente ver. Ontem, por exemplo, eu fui ao teatro e atrás de mim tinha uma moça de máscara, tá? Eu acho muito interessante, virou um hábito, né? Então, se você tem... Isso já é cultural em outros países. Por exemplo, no Japão, as pessoas usam máscara quando estão com sintomas respiratórios. Antes mesmo da vivência da pandemia. Então, eu acho que esse é o panorama, né? Para a gente pensar numa boa saúde respiratória. Um conjunto de tudo isso aqui que a gente está falando. Me surpreendeu a Organização Mundial de Saúde, quando ela traz esse relato, não colocar a alimentação, tá, Renan? Me surpreendeu. Porque eu acho que através da alimentação a gente está sempre nutrindo nosso corpo para micronutrientes. E ao longo dessa live eu quero falar algumas coisas, como, por exemplo, como que o nosso corpo, como que a nossa imunidade, principalmente a relação intestino-imunidade, vão se conectar aí, né? E aí a gente pode entrar em alguns ativos, como doadores de beta-glucana, entre outras coisas. Mas a gente percebe aí que tem um panorama bem legal, foi bem escrito a questão da saúde respiratória, mas eu senti falta, assim, talvez por não ter uma relação extremamente direta, mas tem
por conta aí desses incômodos. E tem muita gente que faz sintoma respiratório a partir de alguns alimentos. Por exemplo, paciente meu que tem rinite, eu pergunto como que é, quanto tempo depois que você toma um copo de leite você espirra? E ele fala, nossa, verdade. Nossa, eu nunca reparei, mas vou reparar. Daí na próxima, acontece mesmo, tá? Então, existem algumas relações clínicas, tá? Não vem me pedir estudo científico disso aqui, relação clínica com relação a alimentos e saúde respiratória também. Justo? Maneira. E assim, quando a gente fala de saúde respiratória, uma coisa muito forte que me vem na cabeça é nariz entupido. Isso aí, muito forte. E aí, tem uma galera que faz abuso do uso de cloridrato de nafasolina, famoso, né, o soro. Tem outro também, como é que Sorine, é? Sorine, Naridrim, Naridrim, Neossoro. Naridrim. E aí, essa galera que, assim, eu mesmo tenho amigos pessoais que, assim, ó, não conseguem dormir sem. E o tempo inteiro tá lá, passando, passando. E aí, quais são os riscos? O que que pode acontecer com essa galera que está muito viciada? Você sabe que eu já fui uma dessas pessoas? Eu já te contei isso? Não sabia. Não? Eu tenho uma história de 7 anos de vício em nafasolina. 7 anos viciada em nafasolina. E faz quanto tempo que você não é mais viciada? Que horror, né? Eu acho que deve estar fazendo uns 5 anos que eu parei de usar, tá? Oi, Mas eu vou te pessoal. contar. Eu sou a Fran Castro. Faz 5 anos que eu deixei, que eu larguei o meu vício Em em nafasolina. Daridrim. Ó, o que que acontece? A nafasolina, né? Ela tem uma ação muito rápida no organismo, surpreendentemente rápida. E ela faz vasoconstrição. Ela reduz o calibre dos vasos, fazendo com que desinche essa mucosa e passe mais ar. Fica mais fácil de passar o ar. Porque quando a mucosa está incomodada, irritada, aumenta o calibre. Voltou meu áudio? Entrou uma ligação. Tá. E aí, um dos principais problemas do uso da nafasolina, mesmo que ela seja, né, considerada uma via tópica, porque ela vai ser a ação na mucosa, é que a gente começa a criar uma tolerância à quantidade de nafasolina que a gente usa. Junto com essa tolerância, a gente começa a experimentar o efeito rebote. Então, o corpo já não consegue fazer vasoconstrição sozinha, porque acostumou a fazer a vasoconstrição medicamentosa. O corpo não tá mais tão sensibilizado com a substância, que é de superação rápida, mas começa a pedir mais e mais e mais. Então, a gente começa a utilizar cada vez mais. 2 problemas aí. E o terceiro problema, com o aumento da quantidade de nafasolina que a gente usa, a gente pode ter problemas cardiorrespiratórios, que é muito grave. Inclusive, aumento de pressão arterial. Legal, né? Bem de boa. Vamos desentupir o nariz, mas vamos pifar nosso coração. Bem legal, tá, gente? Então, é uma coisa muito séria. E o que assusta, Renan? Olha esse dado. O cloridrato de nafasolina em si. A gente não está falando do Neossoro ou do Naridrim ou do Sorine. A gente está falando da substância, tá? Está na posição 3 da substância mais vendida no Brasil, nas farmácias. É a terceira substância mais comercializada. E é barato demais, Renan. Eu acho que deve estar custando hoje em dia em torno de uns R$ 6. E talvez deve ter as promoção do Leve 3, pague 15, sabe? Umas coisas muito loucas. Porque é vício, é vício, é vício, tá? E o que que acontece, Renan? Não sou completamente contra a substância, mas eu já percebi e vivi no meu corpo o quanto ela é uma substância que te traz para dependência muito rápida. Além desses 3 pontos que eu te trouxe, eu sofri de uma das coisas que tá lá na bula. Nossa, gente, leia a bula desse treco, é horrível. Que foi uma... Ó, leva 3, paga 2. É tipo isso, cara. Tá grave o negócio. Eu sofri de uma situação que foi uma sensibilização da minha mucosa, tá? Que simplesmente a minha mucosa ficava tão sensível e tão ressecada
que ela sangrava por qualquer coisa. Foi nessa hora, no sangue, tá? Nessa manifestação de sangrar a mucosa, que eu falei, cara, eu preciso resolver isso aqui. Não dá pra brincar mais disso. Não, isso aqui tá um absurdo, tá? Então ali eu me assustei. E pra eu me livrar, ó, estão falando de tratamento de alergia com injeção, antialérgico, caso fique atacado. Eu me livrei do uso do Sorine, do Neosoro, Sorine e essas coisas aí, usando duas estratégias. A primeira, eu fiz um tratamento de uma semana com um corticoide tópico também, com o... Qual que era? O salbutamol. E depois eu fui fazendo a diluição em soro fisiológico do meu próprio Sorine. Eu comprei peguei 2 frasquinhos de Sorine, um cheio e um vazio, dividi, coloquei metade para cá, metade para cá e completei com soro fisiológico. E aí, quando eu ia utilizando, eu ia completando aquele que eu estava utilizando com mais soro fisiológico para diluir. E me policiava com bastante consciência de não apertar muito mais. Porque daí, tá diluído, usa mais, vai chegar. E um outro frasquinho eu mantinha sempre com só o soro. E o soro fisiológico me ajudava nessa questão da sensação de molhar o nariz, de deixar hidratado e até do ciclo do vício. Porque se a gente for pensar, às vezes a gente está falando do vício e a gente esquece que o vício, todo vício, hoje a gente vai falar de tabagismo, a gente está falando do vício do uso da nafazolina, todo vício ele tem essa recompensa, né? Mas ele, antes da recompensa, ele também tem o ato. Então, o levar aquilo lá no nariz, por mais que eu esteja trabalhando com o mesmo frasquinho, agora eu só tirei a nafazolina e coloquei soro lá dentro, ajuda, né? Então, eu falo bastante dessa coisa, assim, do não farmacológico, que para quem é meu aluno sabe que eu chamo carinhosamente de suplementos gratuitos do universo. É você olhar para a figura toda, o que está acontecendo. Então, sugerir que o teu paciente dilua o produto ou use um frasquinho somente com soro fisiológico dentro do mesmo vidrinho que ele já estava acostumado, para ele poder continuar o hábito. Assim como quando eu estou falando com um paciente que quer fazer cessação tabágica e falo para ele ir até o ambiente onde ele costumava fumar, para ele continuar saindo, assim, tipo, porque quem é tabagista, e essa live tem muito a ver também com a questão do tabaco, por isso que eu já estou entrando na parte não farmacológica, tem um álibi. Eu tô aqui, blá, 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 conversando com o Renan. Se eu não quiser mais ficar aqui, eu posso falar, vou fumar. E eu vou embora. Esse álibi é um álibi muito forte. E quando a gente está trabalhando com cessação, a gente pode ensinar o paciente a continuar com o álibi dele. Ele pode, inclusive, pronunciar, vou fumar, e só sair. Ou vou lá fora, e vai. E quando ele chega no ambiente externo, em vez dele acender o cigarro, ele pode fazer uma respiração que simule a tragada. E isso fisicamente vai gerar um pouco, não é total, um pouco da sensação. Como levar o frasquinho até o nariz, tá? Então são coisas muito interessantes que só, Renan, dentro da saúde personalizada, extremamente humanizada, pensada detalhe por detalhe, com o paciente como centro, que a gente chega nesse tipo de situação. E claro, né, Renan, tem que dar suporte para esse paciente também, com outras opções, com outras, com ativos, com conhecimento, com tudo isso, Então, tá? isso é legal porque realmente faz muito sentido a gente associar uma ação a um sentimento, né? Então, por exemplo, o ato de colocar lá o naridrim, que seja, faz com que a pessoa se sinta melhor porque ela respira mais. Então, ela associa esse ato aqui a esse prazer. Então, que seja uma pessoa que fuma cigarro ou que gosta de beber muito. Então, essas ações, elas realmente não tinha parado para pensar nisso. Interessante. E então, eu separei mais algumas perguntinhas aqui para você. Queria que você falasse um pouco sobre a aplicabilidade dos suplementos de beta-glucana para a saúde respiratória. Legal. Eu acho assim, ó, tem muitas vezes que a gente, quando pensa em saúde respiratória, esquece da questão suplementar. E tem muita coisa, tá? A beta-glucana, ela é a partir de uma fibra, né? Ela é uma fibra. O que acontece, Renan,
é que quando a gente tem as fontes, por exemplo, pode ser de levedura, como Saccharomyces cerevisiae, pode ser de cogumelo, como o Cordyceps, pode ser de várias fontes, você consegue essa beta-glucana. Ela é um dos resultados da interação quando a gente tem um intestino saudável, tá? Então, a gente trabalha muito no intestino saudável essa beta-glucana. E aí, a gente tem o reforço imunológico quando consome. Então, eu poderia conseguir essa beta-glucana de outras fontes de fibra, como o meu próprio consumo de aveia, ou a própria salada que eu consumo, entre outras coisas. Mas tem muitas vezes que a gente não pode esperar o paciente mudar exatamente esse hábito e começar a consumir aveia, salada, blá, 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 blá. E aí eu entro na questão do suplementar, que pode ser por um tempo e depois a gente cria o hábito no paciente, mas a gente já começa acolhendo, tá? Minha conduta clínica, tá, galera? Eu sou assim. Eu dou suporte para o meu paciente poder fazer a mudança. Eu não falo, faça a mudança, tá? Isso não só sobre saúde respiratória, sobre tudo. Eu dou suporte para o paciente transitar, passear não, transitar pela mudança. Aí, então, a utilização da beta-glucana vai estimular o sistema imunológico. A principal função dela é essa questão de reforço. Também tem a questão da redução da inflamação, porque a partir da beta-glucana a gente tem liberação de butirato, a gente tem melhora de outros parâmetros do nosso organismo. Existe a questão de estudos relacionando o consumo de beta-glucanas com a proteção contra síndromes e infecções respiratórias e até mesmo algumas evidências do alívio dos sintomas dessa questão das síndromes respiratórias, tá? Então, reduzindo a gravidade desses sintomas. Para pacientes que fazem, que têm, né, problemas com síndromes respiratórias, recorrente a vida toda, aquele paciente do eu sempre fui assim, eu coloco muitas vezes a utilização de beta-glucana, tá? E aí o pessoal pode estar falando, tá, mas o que pode ser essa beta-glucana? O que é? Existem vários nomes, existem várias marcas e eu não tô nem aí com qual você vai escolher, certo? Então existe Epicor, existe Betamune, existe o Elmune, existe... Essas são via Saccharomyces. Existe... MR Complex. Aliás, MR Complex é uma das que eu mais gosto para criança, porque é fácil de fazer ela líquida, tá? A criança, adulto não, criança e idoso, desculpa. E aí facilita a ingestão, né? A administração para esse público. E, inclusive, a MR Complex, ela não é a partir de Saccharomyces, ela é a partir de cogumelos, né? Essa que é a partir de cogumelos, ela tem uma extração diferenciada e os estudos de beta-glucana, que tem mais evidência, são feitos a partir de beta-glucana extraída de cogumelo a frio. Então, MR Complex é bem interessante olhar, tá? E o interessante é que você consegue fazer tanto em gota, pode fazer em cápsula também, não tem problema nenhum, e consegue fazer em filme óleo dispersível. Eu já fiz isso para algumas crianças, tá? Eu fiz filme óleo dispersível sabor uva, fiz algumas coisas assim já, tá? E super funcionou. Então, acho interessante esse tipo de suplementação. Só que não é uma suplementação para um momento agudo. Por isso que eu vejo as pessoas não lembrarem desse tipo de suplemento na hora que o paciente chega. Porque o paciente, geralmente, ele chega com o sintoma. Ele chega no auge, no pico do problema. Ele chega na hora aguda. Mas a gente está convidando você aqui, que é profissional da área da saúde, a pesquisar a vida do seu paciente e abrir campo de conversa com ele, inclusive dos sintomas que ele não está trazendo naquela consulta, né? Como é a sua saúde respiratória? O que que você tem? Quais são os seus sintomas? Porque a partir disso, a gente também encontra, Renan, esse paciente que vai acabar caindo no vício da nafasolina, o paciente que vai acabar tomando umas coisas assim, nada a ver, me desculpa, mas eu considero completamente loucura, nada a ver, comprar esses Naldecon dia, Naldecon noite, e sair tomando toda hora, sabe? Um treco cheio de paracetamol, tipo, que não tá te cuidando. Aquilo ali tá
né? Talvez controlando sintomas, sintoma de dor no corpo, sintoma... tá, beleza, tudo bem. Às vezes a gente vai precisar fazer algum controle de sintoma, vai precisar usar um antialérgico que ali vai estar associado, mas a gente precisa mais que isso, a gente precisa prevenir, a gente precisa entender por que nosso organismo está fazendo síndromes respiratórias tão intensas, por que o organismo está deixando a gente de cama. E às vezes eu vejo assim, e aí, cara, me dá um desespero. Eu vejo vários amigos, assim, que de tempos em tempos postam Buzonide é um vício, Buzonide e é corticoide, é um vício mais complicado ainda, né? Budecort Aqua, isso aí foi o que eu usei por uma semana na transição, tá? Quando eu saí da anafazolina pro não preciso mais disso. Então eu vejo às vezes, assim, nos stories, algum amigo meu postando aquele arsenal de coisas, assim, sabe? Aquele papel higiênico aqui, uns remédios, tudo aqui, falando que se ferrou, né? Então, é isso, né? O Elmune já seria agudo, seria isso? Não, contrário, Carla. O Elmune é para prevenção. É na hora que o teu paciente não tá com nada. Você já começa a tratar ele, porque você sabe que quando ele pega essas rinites, essas gripes, quando vem essas crises, ele fica muito mal, tá? A única coisa que alivia, tem usado óleo essencial. A gente vai falar sobre óleo essencial em algum momento dessa live também. Separei aqui algum conteúdo. Óleo essencial muito legal. Então é É, isso. Eu sou a é favor de fazer uma- essa suplementação. Tanto para criança, tanto para o adulto quanto para o idoso, tá? Uhum. Dos olhos eu pensei aqui, era as próximas perguntas. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do própolis também, né? Que muita gente usa também o própolis para a saúde respiratória. Um recurso extremamente útil, inteligente, barato, acessível, sabe, Renan? Que precisa ser utilizado mais e pode ser utilizado até como prevenção. Você pode, tipo, tá tendo mudança climática, você pode fazer um ciclo de própolis para você. E existem vários tipos no mercado, também tô nem aí com qual que você vai escolher. Ah, mas tem que ser o 11% em álcool. Tá, gente. Vai, usa própolis, sabe? Eu acho muito importante usar própolis. Tem um própolis que eu gosto de colocar. Ele é mais especialzinho, assim. Gosto de uma coisa especial. Mas não precisa ser esse, não. Só vou contar para vocês que existe. Existe um blend de própolis no mercado magistral que ele traz a combinação do própolis marrom, própolis vermelho e o própolis. Qual que é o outro, gente? Deixa eu colocar aqui. O nome dele é Própolis Mais. Ele é da Flore. E o legal dele é que ele é solúvel. E aí dá para fazer aquelas coisinhas de shot matinal. Eu gosto, tá? Blend com própolis vermelho. É muito interessante esses produtos que são modificados para ser solúvel, né? Isso. Ele tem o própolis vermelho, que é um própolis mais difícil da gente conseguir. Geralmente o própolis que a gente utiliza aí nos produtos de prateleira é o própolis marrom, tá? Mas assim, gente, é milenar, né, a utilização de própolis. E tem gente que, não funciona para mim. Não, funciona pra caramba. Tá? Por quê? Por que funciona? Basicamente, porque ele tem propriedade antimicrobiana, porque ele tem propriedade anti-inflamatória. Não tô achando o outro tipo de própolis que ele tem, mas ele é uma combinação, ele é um blend. Vai estimular teu sistema imunológico. Aliás, essa é a função do própolis na colmeia mesmo. Ele é uma resina criada para evitar invasão, para evitar qualquer desconforto dentro ali da colmeia, né? Contra infecções de agentes externos. Então é a função dele mesmo. E no nosso organismo ele também vai agir muito bem. E eu acho assim, Renan, é milenário o conhecimento da utilização de própolis e pouco prescrito. O própolis acaba entrando muito mais verde. Obrigada, Raul. Obrigada, Raul. Eu tô aqui perdida procurando que cor que é o outro própolis. Marrom, vermelho e própolis verde. Obrigada, Raul.
A Carla Mota, ela falou aqui, ó, zinco, bisglicinato, selenometionina e NAC. Ela também gosta. O NAC a Fran também adora, tá? Eu sou Eu tô meio mal, viciada a em Fran NAC. fala, mano, Eu tô... mete um NAC pra dentro. Eu amo o NAC, gente. O NAC, assim, ó, no, é um... É minha arma secreta. Minha arma secreta é o NAC, a N-acetilcisteína. Boa, Raul, brigadão. A N-acetilcisteína, para quem não conhece essa substância ou nunca prescreveu essa substância, tá? É um mucolítico. Geralmente, em farmácia de dispensação, você encontra ele de 400, 600 miligramas. Na farmácia de manipulação, você vai poder manipular ele do jeito que você bem entender. E tem mais um detalhe. Não sei por que, de achos, na dispensação eu encontro ele quase sempre em sachê. Sabor o quê? Laranja. Laranja. Por favor, péssimo, cara. Pra que fazer as pessoas consumirem aquele treco sabor laranja, sabe? Aí, o que acontece? A N-acetilcisteína, ela é uma precursora de glutationa, que é extremamente antioxidante, extremamente anti-inflamatória. Por isso que é tão legal. Se você for mais a fundo ler sobre a N-acetilcisteína, você vai achar coisas incríveis dessa substância. Até mesmo no Brasil ela é muito importante, porque a gente tem como hábito geral, assim, né, uma normalização da utilização do paracetamol, que é uma substância muito complicada, hepatotóxica, né? Então, às vezes você consegue salvar uma vida com N-acetilcisteína. Então, um paciente que se intoxica, isso aqui são parentes que tem nada a ver com respiração, né? O paciente se intoxicou com paracetamol, você consegue salvar uma vida com N-acetilcisteína, tá? E em cápsula da Pura Vida. Eu acho que marcas como Pura Vida, talvez até a Vitafor, tenham em cápsula, tá? Porque Mas acho lá em sachê mesmo sabor laranja. Quando eu vou comprar por aí, eu falo em NAC, o pessoal vem aquele sachêzinho verde lá vem e com esses... tal, e é sempre aquele. E Então assim, acho que é mais difícil de achar. vem pouco, né? Vem poucos sachês nessa caixinha aí. Prefiro fracionar 300 miligramas 2 vezes ao dia. Agora a Carla pegou num ponto. NAC, gente, pode trazer bastante dor de estômago no paciente. Eu geralmente não conto isso pro meu paciente para não induzir ele a ter essa dor de estômago. Mas a última vez que eu prescrevi NAC para um paciente pela primeira vez, né, eu resolvi, bateu assim, sabe quando se sente assim? Vou mandar uma mensagem pro paciente agora, perguntar se ele tá bem. E ele não ficou bem, tá? Então eu acolhi, né, explicando a situação, mesmo dividindo aí em 2 tomadas ao dia, ele teve bastante desconforto estomacal. Por ser mucolítico, por ser expectorante, por afinar, né, esse muco, ele ajuda a limpar vias aéreas. Então, além de ativar a glutationa, que vai resolver aí muitas das infecções que estão pelo seu corpo, até outras, e reduzir a inflamação geral. Então, por isso, por ser essa substância tão interessante, eu falo que é uma cartada assim final. E eu coloco o paciente, por exemplo, até para mim, para amigos, sei lá, você tem uma viagem, você tem um evento importante, você tem uma coisa que você não pode ficar doente de nenhum. Não pode, não pode. Eu uso NAC antes desse tipo de situação, tá? Sempre tem NAC em casa. Fala sua pergunta, Ian. Manda ver na pergunta, tá? Então, dá para fazer NAC em xarope, se vocês quiserem para criança, dá para fazer NAC de várias maneiras. Mas é bem interessante aí, e principalmente pelo fato dela ser um aminoácido, é super seguro, ela é precursora de glutationa, tá? É bem interessante esse produto. Use. Maravilha. E as plantas mais usadas nos tratamentos de sintomas Agora você vai pegar respiratórios? numa dor minha, tá? Porque o farmacêutico não pode prescrever uma planta que eu gosto pra caramba. Eu prescrevi muito já isso. Depois que eu descobri que não podia prescrever ou mudou uma legislação, não lembro exatamente o que aconteceu. Equinácea, cara. Amo equinácea.
O NAC da farmácia é a acetilcisteína? É, Kel. Uhum, vem como acetilcisteína, às vezes como N-acetilcisteína, mas a acetilcisteína tá ótima, é essa mesmo, tá valendo. Então, Equinácea é um produto maravilhoso. Pode xarope, pode manipulada, é verdade, é isso. Eu vou lendo os comentários, vou me perdendo. Lembra aquele dia que eu li um comentário e falei café? Tava escrito. Foi engraçado. Então, Equinácea é uma planta que eu gosto bastante. Outra que eu gosto muito é guaco, tá? São plantas que a gente encontra xaropes em casa de produtos naturais, mas se você for olhar nas regulamentações e na prescrição, infelizmente o farmacêutico não pode prescrever, a medicina pode, tá? São funcionais tanto na forma de extrato quanto na forma de tinturas. É bem interessante. Que mais? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu separei umas plantas. Então, equinácea, né? Nossa, equinácea, gente, mora no meu coração. Então, às vezes, criança que tem muita síndrome respiratória, trata 1, 2 vezes com equinácea, a criança muda totalmente. É incrível. E o guaco tem... Você tá puxando aí, eu só queria que o pessoal comentasse aqui se está fazendo sentido, se eles estão entendendo, se está bom, se está gostando, para a gente poder, né, direcionar melhor ainda a nossa live. Então, comenta aqui pra gente se vocês estão gostando, se está legal. Enquanto isso, você já pode mandar bala, Fran. E o guaco, ele tem essa ação de mucolítica também, tá? Então, são plantas aí muito interessantes. Mas a gente tem outras. A gente tem, ó, eu separei aqui algumas. Eucalipto e hortelã, que vão ser utilizadas também tanto na forma de chá quanto na forma de óleo essencial, tá? Entre outros, menta piperita, mas eucalipto e hortelã eu gosto bastante. Alcaçuz como expectorante natural, bem legal também, ajuda a soltar muco e é bem bacana para tosse. Tomilho como antisséptico e expectorante. O gengibre, gente, excelente aí para congestão nasal, para a questão de dor de garganta, que a gente já começa a pensar aí naquele gengibre mais mastigável, né? E a malva também pensando em aliviar irritação de garganta. Pode ser utilizada de uso tópico. A utilização da malva de uso tópico seria uma questão mais de fazer bochecho, né? E gargarejo, essa é a palavra, não bochecho. Então, essas são algumas substâncias bem legais, tá? Tem aí também uma questão da camomila, que eu acho que combina com esse tipo de substância e outras plantas, que apesar dela ter uma propriedade anti-inflamatória, não tão específica, pensando em vias aéreas, ela vai promover relaxamento. E quando a gente olha para produtos industrializados e medicamentos industrializados que estão falando sobre uma gripe, por exemplo, a gente sempre tem lá alguma coisa para aliviar a dor no corpo, para promover o relaxamento. Então, pensando em umas substâncias mais naturais, eu associaria a camomila aí por esse ponto, tá? Suco por nome de crocodilo. Não entendi direito aquela... Qual? A Paty falou, estou fazendo um curso na Fiocruz. A Fiocruz é super legal com relação a plantas. Inclusive tem um suco por nome de crocodilo. Não conheço. Legal. Tá, vou fuçar, vou pesquisar. É isso, Renan. Então, acho que de plantas as mais interessantes são essas. Daí não é uma planta, é uma resina, mas a gente não deixa de trazer novamente para a conversa o própolis, tá? Como uma alternativa muito legal. E as que já foi falado hoje também, as suplementações com beta-glucana. Aí eu entro, Renan, em outras 2 suplementações, que ali junto com beta-glucana vão ser muito interessantes. Imuno-TF e lactoferrina, tá? Imuno-TF é o fator de transferência, que quando a gente faz aquela pergunta fatídica para o nosso paciente, não importa se ele é adulto ou criança, que é, foi amamentado? Qual foi o tipo de parto? Né? Porque na amamentação e no tipo de parto, isso define muito a atividade imunológica dessa criança.
e isso vai repercutir na vida adulta, tá? Então, utilizar os fatores de transferências, que são moléculas encontradas naturalmente no leite, na saliva, em vários fluidos do nosso corpo, mas no leite, principalmente, passa de uma pessoa que já tem uma imunidade adquirida, que é a mãe, para um bebê que ainda está em desenvolvimento com a sua imunidade, né? Vai ter aí repercussão na resposta imunológica dessa criança. E quando não houve essa fase, ou essa fase foi interrompida muito cedo, acho muito interessante fazer essa suplementação também. Então, ó, pensando, não em casos extremamente agudos, mas até dá para começar no momento agudo. Nada impede, tá? Nada impede. Eu entro no TF e eu coloco os Betamune, o Elmune da vida, que são os doadores de beta-glucano, tá? O que mais que era mesmo que eu tinha falado? A lactoferrina, tá aqui, esse tópico aqui. A lactoferrina também é encontrada no leite materno, também é encontrada em secreções respiratórias, na lágrima, e vai ter um papel crucial na imunidade inata, que é a tua primeira imunidade, tá? E muitas vezes aí a gente pode ou fazer doseamento, não se faz muito hoje em dia, pode fazer, existe exame para doseamento, mas acho mais interessante mesmo ir para a parte de suplementação. Então, a lactoferrina vai ter propriedade antimicrobiana, antiviral, modulação da inflamação, né, ajudando aí na resposta inflamatória do sistema respiratório, que vai evitar essa resposta excessiva, tá? E proteção do epitélio respiratório, né, as camadas de células aí que revestem vias aéreas e pulmões. Fora isso, a lactoferrina tem estudos muito interessantes para aumento da absorção do ferro, tá? E aí já é um outro tópicozinho dela aí. Então, são suplementações que eu entro, independente se é um bebê, uma criança, ou se é um adulto, né? Acho super seguro. Lactoferrina, ImunoTF e doadores de beta-glucano, tá? Lactoferrina tem um nome comercial no nosso mercado magistral chamado Bioferrin 2000 alguma coisa. Se alguém souber o resto do 2000, me conta aí, tá? Ela falou, o suco é clorofila. Clorofila. É isso? Ela colocou clorofila. Ué, Ah, não de crocodilo. crocodilo. Socorro, Deus! Chá de crocodilo. Ótimo, ufa. Fez muito mais sentido. Bom, Clorofila, cara. teve uma mãe que perguntou aqui, ó, eu só não entendi isso, é para mãe ou bebê? Ah, Mas o quê, tá. É né? paciente que tá com sintoma. Se o bebê é o paciente, é pro bebê. Se é um adulto com sintoma, é pro adulto, tá? Então, a lactoferrina, o imuno-TF, vai mudar a dose, claro. Gente, dose, não tenho muito tempo de explicar dose aqui em live, tá? Mas, por exemplo, nas lâminas mesmo dos fornecedores, você vai ter um pouco de entendimento de dose. Um imuno-TF para uma criança, um recém-nascido, eu vou trabalhar de 10 miligramas. Uma criança de até 2 anos, eu vou trabalhar uns 20 miligramas, tá? Então, tem aí. Agora que eu ouvi, desculpa o nome, clorofila. Adorei, cara, achei massa. A gente vai trabalhar aí com doses menores do que dose para o adulto. E aquela aula que eu dei sobre imuno-TF para o pessoal da Infinity Pharma, tá no nosso YouTube também ou só no deles? Tá Tem no uma aula deles. muito legal Acho que tá no deles, acho que tá no no deles. deles. No Então, nosso quem YouTube quiser não tá, não. entrar no YouTube da Infinity Pharma e assistir minha aula sobre imuno-TF, é uma aula super completa, gratuita lá para você, tá? O imuno-TF não é que é só na questão do paciente que teve parto, que não teve o parto normal e que não foi amamentado, mas esse ponto já matou. O paciente não foi amamentado, e tem síndrome respiratória, eu já prescrevo imuno-TF. Outro lugar onde eu prescrevo imuno-TF é quando o paciente quer ter uma resposta imunológica mais rápida. Geralmente, uma resposta imunológica, numa gripe, por exemplo,
aí a gente vai de uns 7, 14 dias para fazer essa ativação total da atividade imunológica. Com o ImunoTF, eu reduzo isso para em torno de 48 horas, tá? Então, é um produto muito legal de se ter em casa ou de fazer um tratamento, né? Então, é legal indicar isso para aquele bebê que não mama no peito como coadjuvante melhor na imunidade inata. Perfeito, Jennifer. Por exemplo, minha sobrinha não foi amamentada por tanto tempo no peito. Minha irmã teve uma mastite. O que a gente fazia? A gente colocava o ImunoTF, eu fazia ele em cápsula de fácil abertura, as sprinkle caps ou sachet caps, aquela azulzinha que tem as flechinhas uma pro lado pro outro, né? Fazia isso. Como recipiente, é um bebê recém-nascido, gente. Eu usava triglicerídeos de cadeia média, usava TCM, tá? A minha irmã abria no mamilo, colocava o pozinho em cima, no mamilo que não tava com a mastite, e a criança abocanhava, tá? Ainda tinha mais toda essa questão do afeto, de estar ali, né, no peito, que é bem interessante. Então, acho que é uma coisa bem legal aí da gente trabalhar com as crianças. Mas o adulto que não passou por essa amamentação ou que tem uma imunidade muito comprometida, não tem imunidade adquirida e destruiu sua imunidade inata, vai se beneficiar pra caramba. Existem mais de 27 artigos com doenças diferentes, entre elas tuberculose, por exemplo, que citam o benefício do fator de transferência, que é o ImunoTF, tá? Deixa eu ver Teve aqui. uma moça que perguntou se tem equinácea na farmácia alopática. Não sei se eu entendi a pergunta. Na farmácia de dispensação tem equinácea. A equinácea é uma planta, então ela é da fitoterapia. Será que eu respondi? Não sei. Ela não Aí é ela fala aqui. alopática. Ela não é a equinácea, né? Tá bom. Vamos considerar. Bom, eu tinha perguntado aqui se o pessoal estava curtindo aqui a live e tal, e o pessoal, maravilhoso, maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Isso aqui é apenas uma live, um bate-papo, a gente prepara alguns conteúdos aqui e tal, mas não é aula, né? Então, se aqui já tá legal, vocês imaginam no dia 1, 2 e 3 de agosto, onde vai rolar a Maratona Prescreva Sem Medo, onde são realmente slides, aulas e conteúdo mesmo que a Fran prepara com todo carinho para vocês, e aí lá é conteúdo pesado mesmo, né? E vocês vão também ter acesso ao material, aos slides que ela for usar, tudo gratuito, tá? Então vocês têm, se vocês quiserem participar, basta ir no link da bio para se inscrever. Isso para quem não está vendo ao vivo. Para quem está vendo ao vivo, basta escrever aqui nos comentários mesmo da live a palavra maratona. Claro, se você ainda não é inscrito, né? E daí você vai receber um direct nosso com o link para você se inscrever gratuitamente. Você se inscreve, depois você vai lá pro grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar os links das aulas, vamos mandar os PDFs, enfim. E também a gente vai mostrar como vocês vão conseguir o certificado de participação. Quem participar do evento vai ter um certificado de participação também. Boa. Ô, Renan, te perguntar uma coisa pra você. Eu adoro expor o Renan. Gente, eu gasto o Renan. Às vezes eu falo até do cabelo dele no meio da aula. É uns rolês. Eu cheguei para tirar foto lá da palestra dela. Ela já me catou assim e me expôs para todo mundo. Perguntar um negócio pra você. Você tem hábito de assoar o nariz? Você assua o nariz? Tem? Todo Não dia? é assim, direto. Não é assim, mas todo dia eu assumo. Eu assumo. Legal. Ó, gente, duas coisas não farmacológicas muito importantes para você falar para paciente que mora em cidades grandes como São Paulo e metrópoles aí que são mais poluídas. Assoar o nariz. Todo dia. Foi pra rua, andou lá na rua, passeou, cheirou a poluição dos carros, volta para casa, assua o nariz, tá? E a outra coisa é comprar uma coisinha super de boa que vai durar a vida inteira, chamada lota indiana. É tipo um vasinho assim, que tem uma pontinha, você coloca aqui, ó, e faz uma solução de água e sal morninha e ela faz a limpeza. Pode ser na seringa, Fran? Pode ser na seringa. Não quero usar a lota, não consigo usar a seringa, assua o nariz. E principalmente no banho, que é um momento onde você não vai fazer tanta força. Gente, assoar o nariz não precisa ser aquela coisa assim, o rugido do leão, sabe? Porque senão você até machuca, né? Então, é um assoar
tranquilo. Então, aí são dicas das questões dos suplementos gratuitos do universo. Paty, Engraçado que seguinte. eu tenho desvio de septo, então quando eu subo, parece uma trombeta tocando. Um barulho feio. É isso. Ô, Paty, essa live vai ficar Pode salva. continuar. Tudo bem que você perdeu um pedacinho, depois você vai conseguir assistir, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. Digita maratona. Quem quer receber por direct a inscrição. Outro recado. Eu vou fazer um pedido especial para vocês aqui. Eu ando incomodada. A gente está em 74 pessoas aqui interessadas nessa live. Eu ando muito incomodada, bem incomodada mesmo, com o quanto a visualização dos stories caiu. Então, gente, passeia lá pelos stories e põe uns curtir, clica na tela para ver se sobe isso. Porque eu entrego conteúdo por lá também e não tá chegando até vocês, tá? E para chegar até vocês precisam interagir com a página. Então, tô me incomodando com isso aí. Aí eu fico, poxa, mas um pingo de gente tá vendo isso aqui, tá? Então, quero fazer umas brincadeiras pra gente conseguir se ver mais, né? Lá pelos stories também. Inclusive, eu acho que amanhã eu vou soltar um quiz pelos stories, né? Que daí você vai receber lá. Vocês vão ver, então até amanhã vocês vão saber como participar do quiz para testar um pouco seus conhecimentos sobre prescrição. Então fiquem atentos que até amanhã, no máximo, eu já vou soltar. E aí, pra gente finalizar essa live, porque a gente já tá aí nos últimos minutos de live, eu acabei de ler aqui o meu resumo da live, ó. O meu resumo da live tá assim. Dados relevantes sobre saúde respiratória, já falamos sobre a nafazolina, sobre as beta-glucanas, suplementação, sobre o própolis. Pega esse resumo, galera. As plantas mais usadas, eucalipto, hortelã, alcaçuz, tomilho, gengibre, malva, equinácea, guaco. Sobre os óleos essenciais, aí entra hortelã-pimenta, alecrim, cânfora, eucalipto de novo. Recomendações não farmacológicas, falamos da lota indiana, do assoar o nariz, do fazer exercício físico, né? Claro, não falamos, mas essa é bem importante, redução de mofo no ambiente, tirar carpê, bichinho de pelúcia, essas coisas todas. Falamos do fator de transferência, da questão do parto e da amamentação, que é uma pergunta importante para o paciente. Falamos da lactoferrina. Olha que live completa, gente. Que mais? Do NAC, N-acetilcisteína, falamos bastante. Dela ser precursora de glutationa, o quanto isso é interessante. E aí, eu quero finalizar essa live com como que o farmacêutico pode atuar no controle da prevenção de doenças respiratórias, tá? E também, Renan, puxando a bioquímica básica, porque eu disse que eu ia trazer em todas as lives e eu não vou falhar isso aí, tá? Então, pessoal, o farmacêutico pode atuar, para quem é farma, em doenças respiratórias que são consideradas transtornos menores. Então, educação e conscientização, que é tudo isso que a gente fez nessa live, né? O aconselhamento sobre os medicamentos na questão do uso principalmente da nafazolina. Aconselhamento para cessação tabágica. E existe, gente, em legislação, né, em RDC, na verdade, consta lá que a gente pode fazer grupo. A gente pode fazer grupo de cessação tabágica e cobrar por isso e acompanhar o paciente, é bem legal. Acompanhamento de pacientes em condições respiratórias crônicas e promoção de medidas preventivas. Essa promoção de medidas preventivas entra toda essa suplementação que eu falei, né? A prescrição de própolis, de beta-glucana, de imuno-TF. Além disso, campanha de saúde pública, tá? Raul falando que para ele tá fazendo muito sentido aqui, que tá sendo incrível, que é bastante frustrado com a abordagem do que o serviço de saúde vem trazendo. É isso. Uma infinidade de coisas, ideal é boa anamnese para descobrir os gatilhos e gerenciá-los. Perfeito. E para fechar, gente, eu quero trazer para você que a vitamina D3 também desempenha um papel super importante na saúde respiratória, né? Então, tem evidência na função imunomoduladora dela. E eu sou sempre da mesma opinião. Não adianta eu ficar trabalhando coisa específica se a bioquímica básica do meu paciente está
toda ferrada. Não adianta. Então, lembrando, o que você precisa olhar para o teu paciente chegou, primeira coisa, quem que ele é, quem que ele é. Tudo bem, quem ele é muito importante, mas como que tá a D3, a B12, o zinco, o magnésio, que mais? Aí que eu trago sempre de bioquímica básica, o ferro, como que tá esse paciente, a vitamina A, como que tá? Tá? Então, é a partir daí que a gente começa a tratar. Não adianta a gente ficar indo para o específico, ou tapando só com a peneira, ou fazendo gestão de sintoma. A gestão de sintoma é importante para o conforto do paciente, para ele continuar tratando com você, mas nada disso supera ou é mais importante do que o corpo funcionando por si só. Então, exames laboratoriais, básico do básico, precisa pedir, precisa avaliar e suplementar uma D3 no teu paciente. Lembrando que valor de referência é diferente de valor ótimo, tá? E aí eu, Fran, trabalho no valor de referência ótimo, no valor ótimo de vitamina D3 acima de 60, tá? Eu tenho mais uma perguntinha assim, vai ser um desafio agora que eu vou lançar para você. Primeiro, você fala um pouquinho, que esse tema você gosta muito, então você tende a estender, mas é um desafio eu falar pouco agora. Fala um pouquinho sobre os óleos essenciais, mas bem rápido, assim, ó, rápido, tá bom? Mas antes de você falar, eu queria falar para quem está aqui que talvez não vai ter live na semana que vem por conta da maratona, então a gente vai se preparar para a maratona. Se tiver live, vai ser na segunda-feira, se tiver, mas eu ainda vou combinar certinho com a Fran, mas é uma semana que a gente vai tá bem focado em criar essas aulas e entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? Mas provável que não. Então, só para deixar vocês avisados, semana que vem focado em maratona, dias 1, 2 e 3, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite, não é meio-dia, tá? Então, rapidinho, assim, ó. Um óleo essencial que você gosta, tal. Lembrando que vai ter aula disso na comunidade. Vai ter uma aula completa só sobre óleos essenciais. Gente, a utilização de óleos essenciais, aí pensando em saúde respiratória, aromaterapia, massagens com os óleos essenciais, compressas, a questão da inalação de vapor, né? Utilizar ele não só na mão, mas colocar nos rechós e nos vaporizadores, são super importantes. E aí, gente, a gente trabalhar melaleuca, a gente trabalhar eucalipto, menta, que vai abrir vias respiratórias, menta piperita, vai ser muito interessante para ajudar, para dar suporte para aquele paciente não precisar nem começar a brincar de nafasolina. Então, hoje em dia, se for conduzir um paciente à utilização de alguma substância que ajude nessa desobstrução de vias aéreas e também na questão de vasoconstrição, eu já começaria direto no óleo essencial. Eu acho que essa dica é muito importante, tá? Nebulização, a Sila tá falando. Então, existem opções. Excluo para vias aéreas, excluo totalmente. Eu não sou totalmente contra, mas eu tenho um respeito e um negócio muito importante sobre a utilização de óleo essencial via oral, tá? Não sou totalmente contra, mas também não apoio a utilização sem antes fazer um exame, saber se o paciente tem uma úlcera ou coisas do tipo. Então, usar no richô, usar no vaporizador, eu acho super importante, super interessante, tá? No nebulizador com o soro, Sila, pode ser que fique muito forte, principalmente se for eucalipto e menta. Ardência de olho, fazer uma irritação, porque óleo essencial é muito concentrado. Eu prefiro colocar junto com a água, né? No aparelho ultrassônico ali. Eu tô apontando pro meu aqui. Naquele aparelhinho que faz a névoa, tá? E fica próximo, óbvio, tá? Fiz soro fisiológico com óleo essencial de eucalipto, ficou ótimo. Isso, legal. Também, dependendo da concentração, se for bem baixinho, você consegue fazer para fazer jato nasal, né? No difusor, isso, obrigada. Então, são aí alternativas bem legais. Até mesmo óleos como o alecrim, como a bergamota, vai ter sua função aí na questão da saúde respiratória. Mas se tivesse que escolher um para ter em casa, esse aqui vai ser meu óleo essencial para quando o bicho pegar na minha rinite, na minha sinusite, na minha saúde respiratória. Eu ia comprar
o de eucalipto, tá? Pingar no piso do box na hora do banho, bem legal. Boa, Raul. Eu gosto de fazer essa. Nunca fiz pra vias aéreas. Eu faço isso com lavanda antes de dormir. Me dá um soninho. Beleza? Maravilha, galera. Muito Adorei bom. estar com vocês nesse meio-dia. Agora partiu almoçar, que já são 1 da tarde. É isso. Lembrando, para quem não se inscreveu na maratona, dou mais um segundinho para escrever a palavra maratona aqui embaixo e receber no direct a inscrição gratuita. A maratona é um evento com certificado, 3 dias de aula gratuitos, onde uma das coisas que eu quero fazer com vocês é mostrar para vocês, principalmente para quem é farmacêutico, o potencial gigante que vocês têm na mão como clínico, tá? Então, trabalhar bastante isso. Para quem é nutri, para quem é biomédico, para quem é de outras formações da área da saúde, é muito bem-vindo também. E a gente vai falar sobre uma coisa que vocês têm uma defasagem gigante, que é conhecer ativos específicos, conhecer suplementações e principalmente individualizar, tá? Então escreve maratona quem não escreveu ainda, que você vai receber lá no teu direct para fazer sua inscrição gratuita. Essa live vai em breve para o YouTube e também fica salva no nosso feed. É isso, Renan? E se você não está vendo isso ao vivo, não vai adiantar você colocar nos comentários a palavra maratona, não vai adiantar. Aí você vai no link da bio, né, do Instagram, que lá vai ter certinho o link para você conseguir fazer a sua inscrição. E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, que é importantíssimo para você receber os materiais, receber os links, enfim. A maratona acontece no dia 1, 2 e 3, às 20 horas. E precisa fazer a inscrição e entrar num grupo, mesmo sendo gratuito, porque ela não vai ser por aqui, tá? Então, para quem nunca participou de uma maratona com a gente, já aviso, a maratona ela acontece lá no YouTube e ela é encaminhado para você o link através de um grupo. E o grupo é super tranquilo, ninguém fica falando, só a gente que conversa com vocês. Ele é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então, no dia 1, 2 e 3, que coincide com uma terça, uma quarta e uma quinta. E para quem tá perguntando pra gente nos directs e a gente não tá dando conta de responder todo mundo sobre como entrar na comunidade, né, prescritores de sucesso, aqui eu tenho a canequinha do N igual a 1, comunidade, cocriação e prescrição blindada. Para quem tá perguntando da comunidade, no último dia da maratona, a gente explica para vocês como que são as vagas, como que são as condições para estar com a gente nesse produto, que daí lá é aula mesmo, lá é onde tudo acontece, onde o bicho pega. Fechou? Você é estudante de nutrição do 3º semestre? Deve participar, avisa a tua turma inteira. Vamos já construir a tua mentalidade clínica enquanto você ainda é estudante. Ai, que sonho, que delícia! Beleza? Gente, beijos magistrais para vocês. E até semana que vem na maratona. Até!